Então, pessoal, vamos iniciar agora a parte 2 do nosso tapete, tá? Eu vou fazer deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10ª carreira agora, tá? Então, a partir da 10ª carreira, você encontra na segunda parte do tapete, tá? Então, agora nós vamos fazer pontos altos aqui, tá? Então, terminei a 9ª, né? Vou fazer um ponto baixo dentro da primeira argola. Subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos no mesmo espacinho. E 2. Aqui nessa volta, a gente vai fazer uma correntinha em cada espacinho, tá? Então, vou fazer uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos. Tá? Então, eu vou fazer aqui na minha volta, depois eu volto para conferir com vocês o número que deu, tá? Então, aqui, ó, tem que fazer até aqui, ó, que esse aqui faz parte da nossa volta aqui do tapete. E onde tem esses espacinhos maiores aqui, ó, já inicia a parte reta aqui do tapete, tá bom? Eu vou fazer até aqui, aí eu volto para conferir com vocês, para ver se o de vocês deu certinho. Pessoal, então, eu terminei aqui minha volta, tá? Lembrando que aqui desse lado vai faltar esse pedaço, né? Porque o início da carreira é aqui e o início da nossa curva é aqui, tá? Então, para conferir com vocês, eu tentei contar por bloquinho, mas eu achei mais complicado. Então, a gente vai contar por correntinhas que a gente fez aqui, tá? Entre um bloquinho e outro. Então, eu tenho que ficar aqui do início da carreira até aqui no final da curva, eu tenho que ficar com 16 correntinhas, tá? Então, aqui eu vou contar. Aqui não conto porque aqui foi o início, né? Então, eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Cheguei na 16, a partir daqui eu vou fazer sem a correntinha nos intervalinhos, tá? Então, eu vou fazer direto daí, 3 pontos altos em cada espacinho. 2, 3. Vou no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Tá? Então, é só continuar até chegar do outro lado da nossa curva aqui, tá? Então, olha, aqui tem esses buraquinhos maiores. Então, a partir daqui, a gente vai fazer uma correntinha nos intervalinhos. Então, aqui neste espaço reto, eu vou ter que ficar com 15 espacinhos aqui sem correntinhas, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, esse aqui tem correntinha, eu vou contar a partir daqui, daí, ó, 1, 2, e assim por diante, vou ter que ficar com 15, tá? Quando chegar aqui do outro lado, eu volto para fazer junto com vocês. Então, eu fiz aqui a minha lateral, tá? Então, eu tenho que contar a partir daqui, daí, olha, dá para ver bem, ó, esse espacinho aqui que tem uma correntinha, né? Até aqui. Então, eu vou começar a contar a partir daqui que não tem nenhuma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Então, eu tenho 15 bloquinhos, espacinhos aqui, ó, sem correntinhas, tá? 15. A partir daqui, eu vou começar a fazer a correntinha.
Pessoal, se eu repetir muito, eu peço desculpas, porque esse vídeo é muito longo e esse tapete não é muito fácil para fazer, tá? Eu não quero que fique nenhuma dúvida. Quero que vocês façam, usem o vídeo e consiga fazer bem certinho. Tem umas que não tem muita prática ainda, né? Estão iniciando. Então, vamos continuar aqui. Então, a partir daqui, eu vou fazer uma correntinha nos intervalinhos. Então, uma correntinha e 3 pontos altos, como eu fiz lá do outro lado. Tá? Então, aqui nessa minha curva, deixa eu fazer mais um aqui. Uma correntinha e 3 pontos altos. Então, desse lado aqui, a nossa curva está completa, né? Que a carreira se inicia lá do outro lado, tá? Aqui é o início da carreira, eu tô aqui nessa parte inteira aqui, tá? Então, aqui, nessa parte, nós vamos ter que fazer 21 espacinhos com uma correntinha, tá bom? Então, vocês vão fazendo aí, tem que dar 21 correntinhas aqui, tá bom? Então, vocês façam as 21 aí depois vai iniciar aqui do outro lado, né? Deste lado também, quase não tá cabendo mais aqui. Desse lado aqui também vai ter que ter 15 espacinhos sem a correntinha, tá? Até chegar aqui no início da carreira, tá? Chegando aqui, eu vou voltar daí para mostrar para vocês, para fazer mais esse pedacinho aqui, tá? Então, pessoal, eu cheguei aqui na minha curva novamente. Aqui vai terminar a nossa carreira, tá? Aqui eu contei 15 espacinhos sem correntinhas, tá? Nessa parte reta. Então, aqui nós vamos começar, ó, estou bem na direção aqui onde começa a curva, tá? Então, aqui nós vamos iniciar fazendo as correntinhas nos intervalinhos. Faço uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, mais 3 pontos altos, e vou fazer até eu completar minha carreira ali. Uma correntinha e 3 pontos altos. Já estou quase chegando. Vou fazer os últimos pontos altos aqui. Então, vamos contar aqui, olha, onde a gente iniciou, né? As correntinhas. Então, desse lado aqui, eu já tinha 16 correntinhas aqui nos intervalinhos, né? 16. Então, aqui eu tenho que fazer mais 5 para fechar os mesmos 21 desse lado aqui, tá? Então, iniciei aqui 1, 2, 3, 4 e 5, que eu vou fazer a última aqui agora. Então, 5 mais as 16 do outro lado vão fechar as 21 correntinhas aqui, tá bom? Então, agora vamos à nossa 11ª carreira, tá? Primeiro, deixa eu mostrar aqui para vocês, dar uma passeada aqui. Ó. Tá? Ele tá bem assentadinho. Vocês vão colocando aí numa mesa ou no chão, ele tem que ficar, não pode ficar embabado. Tá? Já vamos fazer então a 11ª. Pessoal, então, nós vamos fazer a 11ª carreira agora, tá? Então, terminei aqui com ponto baixíssimo na 3ª correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar nesse próximo espacinho aqui. Então, faço um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo sobre o ponto alto. Dentro desse espacinho, eu faço
um ponto baixo, subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Então, praticamente aqui a gente vai fazer uma repetição da carreira anterior, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado aqui com os meus espacinhos. Então, vou fazer, fiz 3 pontos altos, uma correntinha. No próximo espacinho, eu faço 3 pontos altos. E uma correntinha nos intervalinhos. Então, aqui na nossa curva, nós vamos fazer, como da carreira anterior, né? Uma correntinha nos espacinhos, até chegar aqui no final. Então, eu vou ter que contar aqui 16 espacinhos com correntes, tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí eu já volto para mostrar para vocês, para a gente fazer a contagem. Então, pessoal, eu fiz aqui na minha volta, tá? Então, notem que aqui, olha, aqui termina a nossa curva, né? Aqui começa os Vzinhos. Então, ó, a última correntinha, ó, vai ficar bem na direção, aqui, ó, bem nesta direção, tá? Então, eu tenho que ficar com 16 correntinhas aqui nos espacinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? A partir daqui, eu vou trabalhar nessa parte reta do tapete, então eu não vou fazer nenhuma correntinha. Então, aqui eu vou ter que ficar com 14 e intervalinhos, né, sem correntinhas. Então, eu só vou pegar uma laçada e fazer os 3 pontos altos dentro do intervalinho. Ó, 3 pontos altos. Vou no próximo, faço 3 pontos altos. Tá? E assim por diante. Então, aqui eu tenho que ficar com 14 intervalinhos aqui, ó, sem correntinha, tá? Vou fazer até aqui, até chegar lá na outra curva, aí eu volto para fazer a contagem junto com vocês. Então, eu cheguei na curva aqui do meu tapete novamente, tá? Olha, bem nesses espacinhos maiores aqui, ó. Então, vamos contar aqui. Eu tenho que ter 14 espacinhos aqui sem correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Nesse aqui já tem a correntinha. Então, a partir daqui, eu começo fazendo uma correntinha nos intervalinhos. Uma correntinha e 3 pontos altos dentro do espacinho, tá? Então, aqui nesta curva, que ela está completa, nós temos que ficar com 22 espacinhos de correntinhas, tá bom? Deixa eu terminar esse bloquinho aqui. Tá? Então, eu comecei aqui, aí nesta curva inteira, quando chegar aqui, ó, eu tenho que contar 22 espacinhos com correntinhas, tá? Aí já inicia aqui fazendo nesse lado sem as correntinhas. Tenho que ter 14 intervalinhos sem correntinhas, tá? Aí quando chegar aqui no final desta parte reta aqui, tá? Onde começam as correntinhas, eu volto pra gente fazer junto. Então, eu cheguei aqui na minha curva novamente, tá? Olha, bem nessa direção onde inicia a curva, ó. Aqui eu começo fazendo uma correntinha nos intervalinhos. Então, uma correntinha, 3 pontos altos, lembrando que aqui do outro lado eu já tenho 16 correntinhas nos espacinhos. Só vou completar aqui para ficar com 22 espacinhos
com uma correntinha cada um. Tô chegando lá no final da carreira, sempre fazendo aqui na curva uma correntinha no intervalinho. Uma correntinha e 3, vou fazer o último bloquinho. Ó, então eu já tenho 16 desse lado. Aqui onde eu comecei as correntinhas. Comecei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E a última aqui, 6. 6 mais as 16 do outro lado, 22, tá? Faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Tá? E vamos partir para nossa 12ª carreira. Então, vamos iniciar a nossa 12ª carreira, tá? Depois que eu fiz aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha, na segunda correntinha, aliás, eu vou caminhar até o próximo espacinho aqui com ponto baixíssimo. Introduzo a agulha e puxo uma vez, 2 vezes, e faço um ponto baixo no próximo espacinho. Subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos. Nós vamos fazer uma repetição da carreira anterior, tá? Só que temos que conferir os espacinhos aqui. Então, aqui na lateral não, na curva do tapete, tem que fazer uma correntinha nos intervalinhos. Então, 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ter que ficar com 15 espacinhos com correntinhas, tá? Então, vamos fazer até chegar aqui no cantinho, tá? Depois eu volto para conferir junto com vocês. Então, eu terminei a minha curva, tá? Bem na direção aqui, ó. Tá? Então, a partir daqui, tem que dar 15 espacinhos com uma correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então, vamos continuar a nossa 12ª carreira. Então, a partir daqui, eu não faço correntinha, eu só faço os pontos altos, 3 pontos altos em cada intervalinho. E aqui eu vou ter que ficar com 15 intervalinhos sem correntinhas, tá? Então, ó, 15 intervalinhos desse aqui sem correntinhas. Então, eu vou fazer até chegar lá na outra parte da minha volta, aí eu volto para fazer com vocês. Então, terminei a lateral aqui do meu tapete, tá? Então, eu vou contar aqui, ó. Esse aqui tem correntinha, né? É a última. Então, eu inicio aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? 15 espacinhos aqui sem correntinhas. A partir daqui, eu começo fazendo uma correntinha e os 3 pontos altos, tá? Então, aqui eu tenho que fazer na minha curva 21 intervalinhos com uma correntinha, tá? Então, vamos fazer os 21 aqui. Aí, eu já faço a outra lateral, tá? Faço 15 espacinhos sem correntinhas até chegar aqui na minha curva. Quando eu chegar aqui na curva, eu volto para fazer junto com vocês.
Então, eu tô chegando aqui no final da minha carreira, tá? Então, desse lado aqui, a gente já tem 15 espacinhos com uma correntinha. Então, eu tenho que completar aqui até dar 21 espacinhos. Então, eu fiz aqui os 15, né, desse lado, aqui na reta do tapete. A partir daqui, eu vou fazer uma correntinha e os 3 pontos altos. Até terminar minha carreira, uma correntinha e 3 pontos altos. Então, eu já tenho 15 do outro lado. Tenho que fazer mais 6 aqui para completar 21. Já estou quase chegando. Tô fazendo o último bloquinho, tá? Então, deixa eu contar aqui. Vamos voltar aqui. Aqui não tinha correntinha, eu comecei a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer a sexta aqui. E faço um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Tá? Terminamos a 12ª volta. Agora, vamos iniciar a 13ª volta. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a 13ª carreira, tá? Então, vai ser a última carreira, que vai ser uma repetição dessas aqui. Aí, depois desta carreira aqui, a gente não vai precisar mais ficar contando os espacinhos aqui na parte oval do tapete, tá? Então, vamos caminhar até o próximo espacinho, com um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo dentro do espacinho, subo 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha, 3 pontos altos no próximo espacinho. Então, aqui eu tenho que ficar com 15 espacinhos com uma correntinha, tá? Até chegar aqui no início da lateral do tapete, tá? Então, vou fazer 15, aí depois eu já volto pra gente contar. Então, eu terminei a minha volta aqui, pessoal. Vou contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Fiz os 15, olha aqui onde que terminou. Seguindo aqui, ó, onde começa os vezinhos aqui e essa parte arredondada do tapete, ó, seguindo aqui, ó, dá bem certinho aqui. Deixa eu puxar aqui. Então, aqui vai uma correntinha, a última correntinha. A partir daqui, não fazemos correntinha nos intervalinhos, né? Só fazemos os pontos altos, os 3 pontos altos em cada espacinho. Ó, então, aí eu tenho que contar 14 espacinhos sem a correntinha, tá bom? Vou fazer os meus aqui. Então, aqui na lateral são 14 espacinhos sem correntinhas. Quando chegar lá na outra volta do tapete, aqui desse lado, na volta, na curva completa aqui, eu tenho que fazer 22 espacinhos com uma correntinha, tá bom? Então, eu vou terminar essa volta. Quando eu estiver chegando aqui, quando eu estiver quase completando essa volta, eu venho para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, eu fiz os 14 espacinhos sem as correntinhas, né? Agora, eu cheguei aqui, vou começar as correntinhas.
tá? Então, aqui eu faço uma correntinha. Ó, vejam que deu bem certinho aqui, olha. Tá? Então, depois desse bloquinho, a gente começa fazendo as correntinhas. Eu já tenho 15 espacinhos aqui com uma correntinha, tá? Então, aqui eu tenho que fazer mais 7 espacinhos com correntinhas. Então, vamos fazer até chegar no final da carreira ali. 3 pontos altos, uma correntinha, um bloquinho com 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos. Tá bem grande já o nosso tapete, né, pessoal? Ele fica bem grande, bem bonito. Uma correntinha e 3 pontos altos. Vou fazer o último. Meus últimos 3 pontos altos aqui. Então, deixa eu contar com vocês. Vamos conferir aqui. Comecei, ó, aqui não tem correntinha. Comecei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 aqui no último. Faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá? Bom, pessoal, então terminamos a nossa 13ª carreira, tá? Então, tem mais uma forma de conferir, ver se tá certo o número de pontos aqui. Então, nesta volta, ele tem que ficar com um total de 260 pontos, tá? Incluindo os pontos altos e essas correntinhas aqui do meio, tá? Então, se você quiser contar para conferir, pode contar aí. Tem que ficar com 260 pontos para as próximas carreiras darem bem certinho, tá? Então, terminamos mais uma fase do nosso tapete. Agora eu vou continuar na terceira parte daí, no terceiro vídeo.